Olá, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Futebol Desconhecido e hoje iremos destrinchar a história do Walsall Football Club. Inscreva-se no canal e aproveite a história. O Walsall Football Club é natural de West Midlands e foi fundado em 1888, há 136 anos atrás, e nasceu através da fusão de dois clubes regionais, o Walsall Town e o Walsall Swifts. Na época, o clube se chamava Walsall Town Swifts. O Swift, ou Andorinha, é uma marca registrada do clube e é o pássaro presente no escudo da instituição. O clube é conhecido também como The Settlers, ou algo como Os Celeiros, devido à região de Walsall ser conhecida pela fabricação de celas. O clube nunca atuou na Premier League, a grosso modo nunca esteve em uma primeira divisão em toda a sua história. Boa parte da sua trajetória foi disputando séries inferiores do futebol inglês. Alcançou a segunda divisão na época de sua fundação, em meados de 1890 para o início de 1900. Mas na época não existia uma real terceira e quarta divisão como temos hoje, pois muitos clubes eram amadores e jogavam em divisões de distrito. Podemos dizer que o Walsall foi um dos clubes fundadores do que é hoje conhecida como Championship, ou segunda divisão inglesa. Em 1921, o clube foi um dos fundadores da terceira divisão inglesa e passou cerca de 37 anos nessa divisão, e em 1958 se tornou um dos fundadores da quarta divisão inglesa. Mesmo não conquistando grandes glórias, o Walsall é um dos clubes mais importantes da Inglaterra, não por grandeza, mas sim por presença, sem contar que é um dos 20 clubes mais antigos da Inglaterra que ainda estão em atividade, visto que os clubes antecessores à sua fundação existiam desde 1874. Apesar dos seus altos e baixos, o clube segue inteiramente vivo na Inglaterra. Suas maiores conquistas talvez sejam os 2 títulos da quarta divisão inglesa, conquistados em 1960 e 2007, e um vice-campeonato do troféu EFL, alcançado mais recentemente, em 2015, ao ser derrotado pelo Bristol Rovers, em sua primeira partida da história disputada em Wembley. Lembrando que o troféu EFL é um torneio disputado entre as equipes da terceira e quarta divisão inglesa. Além desses feitos, o clube atingiu a semifinal da Carabao Cup, ou Taça da Liga, em 1985, sendo este seu melhor resultado nesse campeonato até aqui. E na FA Cup, o clube tem a quinta rodada como melhor resultado, e alcançou este feito em 6 oportunidades, sendo a última na temporada de 2003. Sua melhor posição em ligas de toda a história foi um 6º lugar na segunda divisão inglesa, alcançado na temporada de 1898. Historicamente é muito comum ver jogadores de países atípicos no futebol atuando pelo clube de West Midlands, como por exemplo São Cristóvão e Neves, Trinidade e Tobago, Afeganistão, Filipinas, Chipre e mais recentemente Montserrat, tendo 2 jogadores no elenco atual naturais desse país. Os maiores rivais dos celeiros são o Wolverhampton e o West Bromwich Albion, por serem vizinhos da região de West Midlands. Porém, pelo fato do Walsall estar sempre em divisões inferiores, não é muito comum vermos confrontos destes clubes. Para termos uma noção, em toda a história, o Walsall enfrentou o Wolverhampton apenas 16 vezes, e o West Bromwich 14 vezes. Esses 3 clubes compõem o conhecido derby chamado de Derby de Black Country. Porém, apenas o Wolverhampton e o West Bromwich se enfrentam com mais frequência. Outros 2 rivais dos Settlers, e estes com partidas mais frequentes, são o Shrewsbury Town e o Port Vale. Os torcedores do clube da Andorinha são bem presentes, não só em dias de jogos, como também em eventos do clube. Existe uma área no estádio para visitações, contando também com o Muro da Fama, que visa homenagear não só jogadores, mas diversas pessoas que fazem algo pelo clube. Existe também uma ampla área de suporte para os fãs, a fim de garantir uma boa experiência dos espectadores em dias de jogos e trazendo também experiências para crianças, sejam com eventos com o mascote do clube ou eventos de diversão de maneira geral. O clube manda seus jogos no estádio Bescot, ou por questões de patrocínio, o Podland Bescot Stadium, e tem capacidade para 11.300 torcedores. O jogador com mais gols marcados pelo clube foi o centroavante português Jorge Leitão, com 64 gols marcados em 247 partidas disputadas. Já o jogador com mais partidas disputadas foi o meia central Darren Rock, com 362 partidas disputadas. Bom, este foi um breve resumo da história do Walsall Football Club. Inscreva-se no canal, deixe o like e seu comentário, e em breve mais histórias de times aparecerão no canal. Obrigado!